Bom, pessoal, vamos começar agora o 8º episódio do quadro Conversas que Inspiram. Isso mesmo, aquele quadro que é para inspirar você a continuar se dedicando à sua carreira, continuar trabalhando a sua empregabilidade, ter sonhos e realizá-los, tá? Então, esse é o objetivo desse quadro. Eu espero que você já tenha assistido os episódios anteriores e vamos agora para o 8º. E esse quadro, gente, vocês vão gostar muito, porque é uma profissional que eu acompanho desde 2019, já tem 5 anos, e essa profissional, ela teve um crescimento digno de estar aqui nesse meu canal pela segunda vez. Nesse quadro é a primeira vez, mas eu já conversei com ela alguns anos atrás, quando ela fez a primeira transição dela para a área de compliance, só que ela não só fez uma transição, ela continuou crescendo e melhorando. Foi consultora de riscos, foi gerente de gestão integrada, atuou como head de riscos e compliance, atuou como gerente jurídico e atualmente ela é diretora executiva, né? Então, assim, tem uma trajetória linda. Ela é formada em Direito, fez MBA em Gestão de Mercado Financeiro, MBA em Gestão de Negócios, especialização em Gestão de Riscos, especialização em Compliance, fez Gestão de Risco também na Escola de Negócios, continuou estudando Compliance, Auditoria e Finanças, fez um MBA em Estratégias de Dados para Gestores e atualmente está estudando Direito Societário e Mercados Capitais. Então, assim, é uma profissional que gosta de estudar, que ela não para. Eu falei para ela, conversando um pouquinho antes da gente começar, eu falei, a régua é alta aí para os seus filhos darem conta de acompanhar essa mãezona que é a nossa diretora executiva, Dominga Zilda. Seja muito bem-vinda, minha querida. Boa tarde. Obrigada pelo convite. Como não vou convidá-la, né, Dominga? Fala para mim, com esse histórico, mulher, você não para, como é que você consegue dar conta de tanta coisa? Olha, gostar de estudar eu sempre gostei, eu acho que sempre teve no meu sangue, né? Então, eu sempre estou buscando aprender alguma coisa que tenha a ver com as minhas áreas de atuação. Eu tenho 3 áreas de atuação aí, tanto eu trabalho com elas juntas como elas separadas. Então, assim, eu sempre, todos os anos, eu tenho que fazer alguma coisinha de atualização. Quem trabalha com o mercado financeiro sabe que todo dia tem uma atualização nova, todo dia tem uma resolução nova, todo dia tem uma legislação para ser cumprida pelos reguladores como consultora também já passei por seguradoras e sei exatamente que a SUSEP, a CVM, o Banco Central não estão para brincadeira, então tem que estar cada dia mais atualizada. E como diretora, o Banco Central exige uma régua muito alta. Realmente, é certificação, é curso. Então, eu estou lotada no Banco Central. Então, eu preciso estar à altura de representar a instituição que hoje me emprega. Então, eu preciso estar nesse nível. Eu gosto muito de estudar e eu não estudo só a parte técnica, eu estudo também a parte comportamental e eu trouxe isso desde 2019, quando a gente começou lá a trajetória, quando eu conheci o Recolocação 2.0, que foi o primeiro curso que eu fiz voltado para essas áreas de melhorar a minha empregabilidade. E eu mantenho ela até hoje. A minha empregabilidade, ela vem, como você falou, vem alavancando aí, mas eu coloquei em prática tudo que eu aprendi lá e ainda coloco, tá? Isso aí, dá para perceber, isso está muito claro, né? E é por isso que você está vindo pela segunda vez. Nós já fizemos aí uma entrevista alguns anos atrás, né, na primeira transição, e eu quero entender um pouco mais, mas assim, como tem muita gente chegando no canal, eu vou te pedir o seguinte, para você se apresentar mais um pouco. Eu sei que eu já atropelei você aí, já falei um monte de coisa, mas tem mais coisinhas aí importantes, né, diferenciais seu, de onde você é, contando um pouco da tua história, né, para quem não conhece ainda. A gente está com o canal aí, já está chegando nos 99 mil inscritos nesse momento. Espero que logo, logo a gente atinja os 100 mil Vai inscritos, que é atingível. a meta aqui do nosso canal. Falta menos de 1.000, acho que nesse momento está faltando menos de 1.000, né? Mas eu acredito que, de repente, quando a pessoa estiver assistindo aí, já esteja próximo, então já aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações
E tem que colocar o comentário aqui, né? A Dominga, depois eu tenho certeza que ela vai querer ver o que vocês acharam, se vocês gostaram. Então, coloca aqui nos comentários aí de onde você é, para a gente saber quem está acompanhando e depois o que achou desse episódio. Esse que é o 8º episódio. Então, Dominga, para quem não viu a entrevista anterior, atualiza a gente aqui, fala um pouquinho de você, se apresenta e depois a gente segue o barco aqui, porque essa conversa é para inspirar. E eu sei que vai inspirar quem ficar com a gente até o final. Bom, eu sou uma sergipana que mora em São Paulo há alguns anos já, e eu sou formada em Direito. Eu tenho uma formação em administração, eu costumo nem falar dessa formação, foi a minha formação base. Eu sou formada, eu nem coloco ela no meu currículo, inclusive, mas não é por nada, porque Direito foi minha paixão a vida inteira. Então, eu fiz administração no início de carreira, depois fui para Direito, e é aí que eu sigo até hoje. Então, sou formada em Direito, eu sou certificada em Riscos e Compliance pela PECB, é uma certificação internacional. Eu sou autorizada para trabalhar com compliance público pela BNT, eu tenho uma certificação e assino projetos de compliance em licitação pública, inclusive. Eu sou hoje uma das pessoas que está lá no Conselho de Compliance e Governança, agora também SG da BNT, eu faço parte desse grupo. Eu sou especialista em risco pela Universidade de Chicago. Eu fiz o ano passado esse curso, sou formada aí pela PUC e estou fazendo também agora um curso em Mercado de Capitais e Direito, porque eu não posso deixar minha área querida parada também. Então, eu iniciei lá como analista, né, comecei como analista de compliance, evoluí para uma gerência, me surpreendi com 2 gerências ao mesmo tempo, porque eu fui para assumir uma vaga de analista, entrei como gerente de risco, compliance e jurídico, e foram 3 áreas. Foi um projeto que eu falo que é a paixão da minha vida, porque quem faz direito sabe que a gente estuda sobre M&A, mas a gente não tem prática sobre isso. E eu tive que fazer um M&A entre 2 estados. Ali foi aprovado com louvor pelo Banco Central. Eu tenho uma paixão por esse projeto que eu não consigo nem descrever. Porque ter sido aprovada sem ressalva nenhuma em algo que eu só conhecia a parte técnica, que eu não conhecia a parte prática, eu nunca tinha feito um M&A, foi gratificante demais para mim. Eu sou uma mãe de 3 filhos, hoje diretora de Risk e Compliance em uma DTVM aqui em São Paulo. Apaixonada pelo que eu faço, acho que tá bem nítido aí. Eu sou muito apaixonada, eu gosto muito do mercado financeiro, embora eu tenha, como consultora, a gente aprende, eu falo que consultoria é uma escola que é surreal para a nossa vida, e como consultora eu passei por ramos de energia, por ramos de saúde, passei por outras áreas de comércio, transporte, mas onde eu me encontrei foi no mercado financeiro. O mercado financeiro, para mim, é uma das minhas grandes paixões aí. Que legal, que legal. E você tem esse negócio mesmo de gabaritar, né? Eu lembro muito no início da tua carreira, eu digo assim, no início que eu acompanhei, né? Eu peguei aquele comecinho que você estava ainda na parte de varejo, né? Você estava atuando bem no comecinho que você tinha comentado. Eu era auditora, né? No Atacadão. Isso, eu lembro que você tinha, vê se eu estou enganada, mas o que eu me lembro, eu lembro de uma parte que você comentou que você ainda não atuava, você não tinha na carteira o cargo, mas você já queria pôr em prática. Então, eu lembro que você comentou que você pediu para o seu gestor, né, se ele permitia que você fosse aplicando, né, a parte de compliance, todo o conhecimento que você estava adquirindo na faculdade, e você foi ali aplicando e fazendo e pegando confiança, e você foi a primeira aluna que comentou comigo que gabaritou a GUP. Conta esse detalhe aqui pra gente, porque tem um monte de gente que fala, mas a GUP ninguém passa, ninguém vence a GUP, e você venceu a GUP, não foi isso? Eu consigo te dizer que eu venci a GUP 3 vezes. Jura? Essas 2 eu não sabia. Juro. Pode me atualizar, quero saber tudo desde a primeira. Então, eu já tinha acontecido lá atrás, agora recentemente, então também foram, e eu pude escolher, graças a tudo que eu aprendi no Recolocação 2.0, eu pude escolher para onde eu iria. Que legal, mais uma vez, hein? Você ensina muito isso lá.
Então, assim, eu pude ter esse direito de escolher, e pela GUP, tá? Então, e foram 3 empresas excelentes, mas eu estou num nível que eu estava buscando um pouco mais para a minha carreira, estava me especializando, eu estava preparada para assumir isso, então eu optei pela diretoria da Intra Investimentos, que é da TVM que eu estou representando hoje, que eu visto a camisa. A diretoria já era algo que você já estava conhecimento. Já. Eu confesso que quando eu entrei, eu não sonhava nem com a gerência. Que legal, você já sonhava com a diretoria? Não, eu entrei como analista e quando eu entrei ali e foi fazendo o seu curso, Janaína, que eu percebi que eu podia um pouco mais. Porque o seu curso não só ensina a fazer um currículo, ele não só ensina você a preencher LinkedIn, a buscar vagas. O seu curso ensina um pouco mais que isso. E foi ali que eu percebi que eu poderia um pouco mais. Eu venho de uma cidade que tem 25 mil habitantes no interior do Nordeste, no interior de Sergipe, minha cidade. Então, assim, eu já tinha tido meu primeiro compliance, meu primeiro curso de compliance, o meu primeiro contato com compliance, só que na área pública, não na área privada. Então, eu era gerente de um escritório de advocacia, que era interestadual ali, que era Sergipe, Bahia, e ele trabalhava muito para o Estado e para os municípios, muito focado na área pública. E eu fiz o curso de compliance para poder atender essa demanda de implementar programas de compliance, de avaliar os programas de compliance das empresas que participavam das licitações públicas. Então, assim, eu estou indo para 11 anos de carreira, agora em novembro, dia 4, precisamente. Uau. Eu estou indo para 11 anos, né, de carreira focada nessa área. Então, eu vim para São Paulo e eu vim assumir no Atacadão uma vaga de auditoria. E eu queria mais. Então, foi quando eu propus para o meu chefe. Eu me especializei em compliance nessa época, me especializei pela LEC. Foi o primeiro curso em si que eu fiz com mais afinco ali, que eu entendi realmente que o compliance ele não se resumia só a normas, ia muito além disso. Então, eu fui e fiz a proposta para o meu gestor na época, eu implementei o compliance nesse atacadão, do zero. Foi quando eu comecei a fazer ali, me apaixonei mais ainda pela área, porque a área privada me encantou um pouco mais do que a área pública, e aí eu não sonhava em ser gerente, não sonhava em ser diretora, eu sonhava em dar o meu melhor na vaga que eu estava, que era analista. Mas fazendo com maestria, fazendo com todo... Não aquela coisa do arrozinho com feijão ali, fazendo só o que você paga. Pelo que eu percebi desde lá da época do atacadão, você já tinha aquela coisa de fazer além do que você paga para fazer. Eu sempre senti isso em você. E isso é algo que eu sempre me identifiquei, porque eu também sempre fui assim, né? Eu queria sempre fazer mais do que aquilo que eu era paga para fazer. E o reconhecimento sempre vinha de um jeito ou de outro. Né? Quando não vinha na empresa atual, vinha na preparação para uma próxima oportunidade, né? E no teu caso, você falou em 15 dias depois, você já estava assumindo o cargo de quem te contratou, né? A pessoa saiu... Foi uma surpresa que, assim, indiscutível. Eu entrei, sentei na cadeira de analista e acordei na cadeira de gerente. E me surpreendeu muito, mas muito. Eu cheguei a comentar com colegas meus, falei assim, gente, eu estou preparada para isso, mas o que eu aprendi no curso foi, não tenha medo de assumir, você vai dar conta. Foi exatamente o que eu fiz. E não só isso, me deram a gerência, eu gerenciei simultaneamente a área de risco, que é risco financeiro. Eu sou advogada, eu não tenho formação na área financeira. Uau. Então, peguei a área de riscos, peguei a área de compliance e peguei a área jurídica. Então, eu assumi as 3 áreas simultaneamente. E nisso eu passei por uma transição muito forte. Eu integrei 2 sistemas cooperativos grandes no Brasil, que era o sistema Credit Suisse, que fica na região norte. Hoje ele não atua só na região norte. Um dos meus trabalhos foi liberar essa atuação. Para quem não sabe, o Banco Central tem que liberar essa atuação. Não é só chegar e atuar. Então, você tem todo um projeto, todo um acompanhamento, você tem que trabalhar muito para o Banco Central aprovar e entender que você está apto a trabalhar naquela região. Então, a gente integrou um sistema do sul do Brasil, que fica ali na região de Porto Alegre, né, chamava Secresul, hoje Secresul Credit Suisse, né? Mas eu participei de tudo aquilo e eu olho para trás e eu fico muito feliz, porque foi um legado muito forte.
e provavelmente te ajudou a ir para as próximas etapas, para as próximas empresas, porque eu percebi que depois você só saía ali só para cargos de gerente, de Sim, head, até chegar na diretoria, né? Foi uma sim, construção mesmo, uma escadinha de um para o outro? Conta para mim. sim. Foi uma construção, né? Eu saí de lá, assumi como head de Risk e Compliance, ali na Cicobi. Saí da Cicobi, eu assumi uma área completa, que era uma consultoria, só que eu era gerente dessa consultoria, então trabalhava com um projeto só focado em instituição financeira, então era DTVM, CTVM, bancos, seguradoras. Então, assim, e depois eu assumi agora recentemente a diretoria de riscos e compliance. Então, assim, foi uma construção. Eu fiz um plano de carreira para mim em 2019 e eu não tinha colocado todos esses cargos, eu tinha colocado que eu ia entregar o meu melhor com o que eu tivesse. Foi essa a minha colocação. E o reconhecimento veio. Em algumas empresas ele veio em forma de cargo, em outras ele veio em forma de salário. E fora dela também veio. Então, hoje eu posso dizer que eu sou muito feliz na área que eu atuo, porque eu participo de muitos grupos de pessoas que fazem o que eu faço e que me veem como referência e que me procuram pedindo ajuda, e eles trabalham em grandes instituições bem maiores do que a que eu estou hoje. Que Então, legal. assim, para mim é gratificante demais, né? Sim, porque você, na verdade, você está acima de onde quer que você trabalhe, né, o Dominga? Você, de fato, pegou aquele conceito que eu falo de empregabilidade, de se olhar como uma empresa, e é nítido, e também é um dos motivos que fez com que eu convidasse você novamente, porque é lindo quando eu vejo a aplicação daquilo que a gente compartilha no programa, porque assim, o resultado do programa, ele está muito, ele não é instantâneo, e ele é uma junção da pessoa que se olha como uma empresa. Então, assim, quando a gente se olha como uma empresa, a gente não fica esperando o outro falar, olha, agora eu quero que você estude gestão de riscos. Agora eu quero que você estude direito societário. Agora, não, você foi. A impressão que me passa é que você foi identificando os gaps, as necessidades, porque você ia trabalhando em segmentos diferentes, Sim. com temas que você não dominava até então, e tudo que você não dominava, você ia lá e se especializava. Ia lá fazer um MBA, fazer uma especialização. E hoje você se tornou uma referência numa área linda, uma área super importante para as empresas, né? Verdade. É assim, é gratificante demais para mim ver tudo que eu trilhei, ver tudo que eu construí, como eu cheguei até aqui. E assim, eu sempre busquei, né? Então, se me dá uma missão, eu tenho que entregá-las pronta. Então, eu busco, eu corro atrás, eu vou estudar, eu vou me especializar. Recentemente, na minha área, tem a questão das tecnologias, né? Eu sempre falo, eu não sou programadora, mas hoje eu faço Python, eu faço toda a análise de dados, porque eu fui estudar, porque eu lido com um volume imenso de dados. Então, eu precisava fazer alguma coisa com eles. Não adiantava estar olhando para eles e não transformar aquilo em estratégia, não transformar aquilo em solução. E foi exatamente o que eu fiz. Eu fiz um curso na Exalc, que é da USP, né? Focado para gestores, tá? Porque tem esse mesmo curso para pessoas que é da área de TI, para pessoas que têm a parte ali já no seu nascedor. Eu não sou gestora, sou formada em Direito, eu não tenho domínio sobre a área de TI, mas esse curso, ele me deu uma gama assim, de aprendizado muito grande. E eu sempre corro atrás daquilo que eu não tenho para estar muito bem na minha área, porque eu gosto de entregar um trabalho muito bem. Eu gosto de receber elogios pelo meu trabalho, independente da onde eu estou, do salário que eu tenho. Eu sempre gostei disso. E foquei na minha carreira para isso, né? Tá? E não deu desculpa de porque é mulher, porque está numa cidade pequena, porque tem filhos, tem 3 filhos, né? O que eu gosto e admiro em você é que você não dá desculpas. Você simplesmente coloca o negócio na sua cabeça, vai lá e faz. E faz bem feito, né? A ponto que, Exatamente. assim, e a prova disso são os resultados, né? São a tua ascensão e a tua constância
em cargos de gerência, em cargos, né, agora subindo para cargos de diretoria, em cargos de head. Isso é muito legal. E como é que você foi dessa última vez agora? Como é que você foi? Você que encontrou, você foi encontrada, como é que foi essa transição? Você estava trabalhando e foi convidada? Explica para a gente, porque daí já tem um tempinho que a gente não se fala. Me atualiza. Eu fui encontrada. Eu vou te falar que eu não, desde da última empresa, da primeira empresa que eu gerenciei ali, financeira, que foi o Sistema Credisys, que eu não procuro. Eu não mandei currículo, eu fui encontrada, literalmente. Me encontraram no LinkedIn, aí pediram para eu fazer uma inscrição nas plataformas, algumas a Gup, outras Solids, outras plataformas novas que eu não tenho toda essa gama para explicar exatamente como funciona, mas é muito mais para a sua área. Mas, assim, algumas diretas pediram o currículo. Às vezes, eu falo para você que eu sou constantemente abordada no LinkedIn, sim. Eu tenho uma visibilidade ali de recrutadores no meu perfil alta, né? Eu sempre mantenho, eu acho que eu me vendo bem ali, e acima de tudo, os resultados onde eu estou, acho que por si só já acaba me projetando, né? Então eu fui encontrada por uma headhunter. Ela me convidou, eu estava na consultoria, eu estava só home office, então eu estava em Ribeirão Preto, eu não estava na capital. E eu estava só na parte de consultoria, fazendo os trabalhos que a gente tinha que fazer. E ela me chamou no LinkedIn e perguntou se eu toparia uma conversa. Eu falei que sim. E o incrível é que nessa mesma semana, eu tive a semana inteira de entrevista, incluindo no sábado. Olha Eu tive uma só. entrevista no sábado, que para mim foi novo. Eu nunca vi uma entrevista no sábado. Mas eu tive uma entrevista no sábado. E eu não tive entrevista, assim, passando só pela Headhunter. Eu já tive entrevistas diretas, entrevista onde estava o Headhunter, estava o dono da vaga, que nesses cargos de diretoria é o CEO ali, o presidente do conselho de administração, e com cargos de gerência ali, a gente tinha diretores já na vaga. Então, assim, já entrevistas muito diretas, né? E eu me dei bem em todas as que eu fiz, graças a Deus, e eu pude escolher aquilo que eu estava buscando e aquilo que estava em linha com o que eu queria para a minha carreira, com os cargos que eu queria ocupar, com a história que eu queria começar a escrever agora como uma diretoria, né, executiva. Uau, que legal! E assim, uma coisa que me chamou muita atenção em você é que você, Dominga, não é aquela profissional que se acomoda. Parece que você, na verdade, não existe acomodação na tua cartilha aí, né? Na tua agenda. Porque assim, você não se acomoda, você está sempre se atualizando e você leva muito a sério a questão da tua marca no LinkedIn. Por quê? Eu sempre falo para os profissionais que não adianta você se matar de estudar, gastar, investir uma fortuna, porque é uma fortuna, né? Você sabe disso. É caríssimo. Tudo isso que eu consigo ver apartamentos aqui nesse monte de graduações, de Só em especializações. aí eu tenho um carro, né? Literalmente. Tem alguns carros aqui, e se brincar com apartamento de investimento, e faz parte, mas o retorno está aí, né? O retorno está vindo. Mas assim, o que me chama muita atenção em você é que você não é aquela profissional acomodada que consegue um novo emprego e daí esquece da sua empregabilidade. Você continua trabalhando a sua empregabilidade. A prova disso é que eu nunca esqueço de você e eu acompanho tudo. Eu vou até mostrar aqui. Você me permite mostrar aqui teu perfil do LinkedIn? Permite sim. Porque, olha só, é só para provar o que eu estou falando. A Dominga, ela aplica tudo que eu ensino, né? Tudo que eu ensinei. Então, ela se preocupa em ter uma foto. Ela é uma executiva. Então, ela tem uma foto executiva, né? Ela se preocupa em colocar uma capa que tenha a ver com as áreas de atuação dela, o cargo que ela está buscando, o cargo que ela está exercendo, ela tem o campo sobre do jeito que eu ensino, ela coloca coisas em destaques. E detalhe, se você entrar aqui no perfil dela, ela está sempre fazendo publicações na área dela, tá? Isso aqui, ó, é tudo na área dela. Se você olhar aqui, ó, ela não some. Olha que linda que ficou essa aqui, adorei. Aí é o dia do compliance. Cara, você
não some, você se posiciona no LinkedIn do jeito que eu ensino. Então, é por isso que eu te chamei pela segunda vez, para que quem esteja assistindo não se acomode com o fato de, mas eu já consegui um novo emprego, então, né, porque esse é o normal. Por que está sendo mais fácil para você esse movimento e sai de um e vai para outro? Está de gerente de risco, daí em um momento está como consultora, em um momento está como gerente jurídica, em outro momento gerente de gestão integrada, depois como head, depois como diretora. Porque você está sempre na vitrine, né? Daí você falou assim, Jana, às vezes a pessoa está numa empresa até maior que a minha, mas ela quer a minha opinião, porque você aprendeu a se posicionar, você não só estuda, como você se posiciona. E eu penso que esse é um dos segredos para você ter um valor maior, para acontecer o que aconteceu com você da recrutadora, como é que ela acha você? Você usa as palavras-chave, você fala dos assuntos da sua área. Então, tem muitos profissionais que são muito bons, mas eles ficam nos bastidores. E eu achei lindo você, mesmo quando você já avançou no programa, mesmo quando você já se posicionou, você continua aplicando. Então, significa que você, de fato, aprendeu. Você não só, eu fiz para conseguir um emprego. Não, você fez para conseguir um emprego e continua fazendo para continuar se posicionando. Isso não foi estratégico? Como é que é isso? Como é que você dá conta aí de fazer isso? Então, quando eu entrei no programa, eu aprendi essa parte da empregabilidade, de que não é legal você ser um profissional que fica sempre acomodado, que fica sempre, eu estou empregado, tá ótimo, o mundo pode acabar. Só que a gente está empregado na iniciativa privada. A gente trabalha. Não é legal dizer isso, algumas pessoas até ignoram, mas sim, a gente é um CPF e a empresa é um CNPJ. Sim. Então, a gente precisa ter essa empregabilidade ativa, porque no dia que não der para a gente naquele lugar, a gente consegue um outro com mais facilidade. No meu caso, por ser mulher, a gente sabe que o mercado financeiro ele é mais masculino. Sim. A tendência do mercado financeiro é essa, ainda mais subir num cargo de gestão. Agora a gente teve algumas desbravadoras aí, e agora a gente tem uma incidência maior. Mas a gente ainda está caminhando a passos lentos. Então, eu sempre procurei fortalecer a minha marca. Eu estou trabalhando, eu visto a camisa de quem eu estou trabalhando, mas eu não me deixo de vestir a minha. Então, a minha eu continuo mantendo, eu mantenho minha empregabilidade, eu me mantenho ativa, eu me mantenho estudando. Eu gosto de publicar, hoje eu não faço publicação por obrigação, eu faço porque eu gosto. Então, assim, eu publico 5 vezes na semana, eu curto, comento dos meus colegas e de pessoas, né? Eu entro na rede, ontem eu não publiquei nada, eu entrei na rede só para curtir e comentar. Eu uso o LinkedIn estrategicamente, é ali que as pessoas vão me ver. Eu gosto mais do LinkedIn para vender a minha área, porque as empresas que eu busco, que eu tenho sonho de trabalhar, empresas que eu gostaria de vestir a camisa, elas estão todas no LinkedIn. Sim. Então, sim. É ali que eu tenho que mostrar que realmente eu sei que eu sou uma profissional que posso fazer a diferença no local que eu estiver. Então, eu aprendi muito isso lá atrás. Eu tinha medo de publicar. Eu lembro que você dizia no programa, publica, mesmo com medo, vai com medo mesmo, mas publica. Evita, né? Não ficou um erro. Eu vira e mexe, eu cometo algum errinho, daí quando eu vou ler, eita, escrevi isso aqui errado. Vai lá e edita, mas não deixa de fazer. Então, eu aprendi isso lá atrás, eu aprendi a me movimentar. Trazer isso para a minha vida foi estratégico, mas hoje virou uma... Eu digo que ela está intrínseca. Então, assim, eu já faço sem nem notar que eu estou fazendo, sinceramente. Não é mais um sacrifício, né? Porque, assim, eu percebo que tem gente que encara tanto a parte de networking quanto de posicionamento estratégico, né, no LinkedIn, como se, ai, meu Deus, que saco ter que fazer isso, sério. Eu já escutei gente falar assim que a área da pessoa, né, daí eu não sei se é um pensamento da pessoa ou se, enfim, ela fala, já escutei assim, mas o pessoal da minha área acha uma apelação esse negócio de você ficar lá tentando se vender, falando, e acha isso, sabe, desnecessário. Eu fico triste quando eu escuto isso, porque se você acredita, eu pensaria assim, mesmo que se isso fosse verdade, mesmo que se eu estivesse numa área em que
as pessoas da minha área pensam que isso não é legal, eu ia pensar, que bom, é menos concorrente para mim, é mais fácil para eu me destacar, porque quanto mais pessoas pensarem, ficarem ali nos bastidores, só assistindo, mais eu vou ter oportunidade de ascender na minha área de atuação, porque eu não tenho essa preocupação, não tenho esse receio, né? E eu sempre falei o seguinte: faça não pensando em quantidade de curtidas, de compartilhamento, não, porque você não ganha dinheiro com isso. É like não paga boleto. Faça para você melhorar o teu posicionamento diante de um recrutador, de diretor, de um gestor, que a pessoa que tiver interesse em você consiga te achar mais facilmente e, ao te achar, perceba que você é diferenciada. Perceba que você realmente tem paixão pela sua área, né? Que você gosta, que você fala desse assunto, que você tem um certo domínio, um traquejo na tua área de atuação. Isso mostra que a pessoa, tipo, eu acho que passa uma confiança maior, né? Que você Muito, não está ali, não caiu aleatoriamente, né? Então, muito. porque por isso que eu posicionamento isso, e você se posiciona muito bem, cara. Isso é muito bom. Você aprende demais. Eu destravei a comunicação. Embora eu seja advogada, eu advoguei poucas vezes na minha vida. Então, eu nunca trabalhei literalmente com a advocacia em si, nem quando eu gerenciava o escritório de advocacia. Eu Uhum. tinha uma equipe de advogado abaixo de mim. Então, assim, eu aprendi a me comunicar melhor com as escritas no LinkedIn, porque você estuda, eu estudo para fazer os posts, porque eu estudo para responder. Eu Uhum. estudo para poder saber responder a quem me perguntar, porque quem me pergunta, às vezes, é leigo na área. Mas tem pessoas que me perguntam que são especialistas na área. Então, Às eu vezes não você quero passar vai vergonha. determinados assuntos, daí você precisa. Como é que você desenvolve, né? Exatamente. Então, eu estudo para poder fazer as publicações. E isso abre a tua mente ali, isso te traz um poder de comunicação muito maior e você consegue conversar com as pessoas. Eu lembro que quando eu comecei e quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu ficava muito retraída. Eu ia para os eventos e ficava muito, eu gastava horrores para ir para os congressos, porque são caros. Congresso na advocacia é caro, congresso na área de risco não é menos de R$ 5.000. Congresso na área de compliance também não, então são congressos caros. Então, assim, eu lembro que eu ia e ficava nos cantos ali, com a minha mochilinha, com aquelas coisinhas na mão, que a gente recebe um monte de brinde ali quando você entra. E eu lembro que eu ficava no canto, assim, não conversava com muitas pessoas. Então, assim, eu fui destravando isso. Porque as pessoas chegam para mim e falam assim: olha, eu vi, você publicou no LinkedIn, olha, você deu um alerta, eu fiz isso aqui. E a gente começa a conversar. Eu fui para o último congresso de compliance que teve aqui em São Paulo, e aí conversando com uma menina que ela faz a parte de risco compliance de uma rede de energias, né, de uma empresa de energia eólica. E ela conversando comigo, ela falou assim: olha, eu te conheço do LinkedIn. Porque você Uau! posta e eu acompanho. E assim, não é sempre que eu tenho 1.000 curtidas, não é sempre que eu tenho um monte de compartilhamento. Às vezes acontece de eu ter 15, 20 mil visualizações, ter 40, 50, mais de 100 curtidas. Às vezes acontece, mas não é Sim, sempre que acontece. sim. Não é Você não pode sempre que ficar o post triste meu viraliza. quando não acontece, porque tem gente que é assim, eu fiz, ninguém curtiu, ninguém comentar, não vou fazer mais. Sabe? Como se, não, você não faz, você não pode, se fizer com essa intenção, você está perdido, porque não está no teu Então, controle esse nível de engajamento. Então a gente tem que fazer exatamente. para mostrar que você gosta daquele assunto, estuda aquele assunto, ou domina, né? Nesse sentido. Isso, então assim, é muito legal. Eu olhei assim, e minha colega que estava lá falou assim: olha, tá virando influência do LinkedIn, não sabe? Influência E não faz sabe. isso. O LinkedIn não Porque, descobriu ainda, mas você já está sendo descoberto. Daqui a pouco você ganha o selo. bom, nos congressos estão me mostrando isso. Então, as pessoas chegam assim: olha, eu curto, eu comento, eu recebo muita mensagem, inbox ali no LinkedIn, das pessoas: nossa, que legal, você trouxe isso aqui, eu vou tentar implementar. E como que a gente faz? E quais os primeiros passos que você fez? E aí a gente vai desenrolando uma conversa e vai tendo um network. Então, assim, uma coisa que eu nunca fiz na minha área foi mandar mensagem para recrutador. Eu não ignoro quem manda, deixando bem claro aqui. Mas eu nunca fiz, porque eu sempre tive um medo de mandar. Eu sempre achava assim: nossa, se eu mandar, o que ele vai achar? Eu vou mandar uma mensagem para uma pessoa que eu não conheço.
Então, assim, hoje eu sinto que eu não preciso ficar mandando mensagem, eles me encontram, porque o LinkedIn, ele é uma IA, né? Então, ele tem alguns parâmetros que quanto mais você escreve, quanto mais você se posiciona, não importa as curtidas, não é a quantidade de curtida que vai fazer você aparecer na página do recrutador. É as palavras-chave e como você se posiciona na rede. Foi uma das coisas que eu aprendi recentemente. Porque, assim, quando eu estava como consultora, nesses 8 meses aí atrás, eu estava com um tempo muito corrido, porque quem é consultor, ele pega um projeto atrás do outro. E eu estava publicando bem pouco. E, embora eu tenha palavras-chave, eu não estava tendo o alcance que eu gostaria de ter. E quando eu voltei a publicar novamente, no mesmo volume que eu publicava antes, eu faço meus posts à noite, tá? Eu chego do trabalho, depois que eu janto... Prestem atenção nesse detalhe para você não falar que não tem tempo. Eu faço à noite, eu programo. As minhas imagens, eu não pago imagem. Hoje a gente tem inteligência artificial que gera de graça, então eu não pago nenhum programa para fazer nada para mim. Eu vou lá, gero a imagem em cima do tema que eu quero, e vou trabalhando. Eu deixo ele pronto só para disparar de manhã. Eu disparo ele de manhã. Ou eu disparo antes de eu sair para o trabalho, porque às vezes eu posso 7 horas da manhã. Como você faz na hora para disparar? Não, eu já deixo ele pronto. Eu faço ele à noite. Tá, mas você pode deixar, inclusive, já agendado com horário para você nem precisar de manhã entrar e disparar, tá? Informação nova, eu vou fazer isso. Faz isso, porque se Essa você eu não sabia. Se você já se deu o trabalho, tipo, de repente você pegou uma noite e fez uns 2 ou 3 posts, você já vai lá e coloca, em vez de você enviar, tem um reloginho lá que você consegue programar e falar que dia e que horário você quer disponibilizar aquilo. Nossa, não sabia, vai facilitar a minha vida, porque eu deixo pronto. De manhã eu só rodo, né? Ou eu coloco às 7, que é... Eu entro às 9, então eu coloco às 7, ou eu coloco às 10, quando eu já estou chegando no trabalho, eu estou ali no trânsito, eu vou lá só disparo. Mas, assim, eu faço os meus posts, porque eu gosto de estudar eles. Não adianta eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V de um post e depois não saber responder a quem está me perguntando, porque nem eu sei o que eu escrevi. Então, eu gosto muito. E isso me ajuda na comunicação, me ajuda no posicionamento. Eu respondo todo mundo que pergunta lá. Às vezes tem algumas coisas indigestas que a gente vê, não tanto ali no LinkedIn, mas às vezes é no privado mesmo. Mas, assim, eu me dou sim ao trabalho de responder. Eu respondo educadamente. Agora, se passar do limite, eu vou lá e bloqueio a pessoa, nem discuto. Isso, dá para bloquear, tá? Eu penso assim, quando a pessoa é inteligente no comentário, eu me dou o trabalho de responder, mas quando a pessoa não teve inteligência para poder, se vê que é um negócio chulo, uma coisa assim, sabe, desnecessária, antiprofissional, ou eu ignoro ou eu já bloqueio também, não perco tempo. Eu uso o LinkedIn profissionalmente. Então, assim, eu tenho pouquíssimas fotos, eu posto foto no dia do compliance, no dia do advogado, é quando eu posto foto. Eu não gosto de usar o meu LinkedIn para... Eu tenho Instagram, mas meu Instagram pessoal, eu tenho ele, mas no LinkedIn eu uso ele para fortalecer a Zilda profissional, a Zilda CNPJ. É isso. Eu uso ele para esse nível. Não dá para diferenciar muito hoje, né? Assim, essa rede social aqui é só pessoal, essa aqui é só profissional. Porque no final, tudo é a gente. A gente é uma mistura dos dois. Então, eu também penso dessa forma. Eu uso o meu Instagram também. E assim, ali é onde eu uso um pouco para brincar também um pouco mais. Por exemplo, eu adoro uns memes. Eu gosto de ter aqueles momentos de descontração, de ver umas besteirinhas. Eu também. Mas umas besteirinhas inteligentes, engraçadas, sem nada assim muito... Não gosto de nada vulgar. Mas daí eu percebo que combina muito, porque eu percebo que no Instagram as mesmas pessoas do LinkedIn, elas vão para ali, mas não para aprender. Eu já entendi isso. Sim. Às vezes você quer ensinar, mas descontrair, né? Ela quer se descontrair, ela quer dar risada, ela quer meio que usar ali ativar o gatilho da dopamina, de ver as novidades. Então, não adianta. Então, o LinkedIn a gente usa para fazer um texto maior, se posicionar melhor, né, falar algo mais profissional. O outro, você consegue juntar as duas coisas, né, não tão profundo no Instagram, mas trazer um pouco do lado pessoal também, né? Isso é bem legal quando a gente sabe usar as redes a nosso favor, né? Mas hoje, cada vez mais, eu tenho visto pessoas, Dominga, que só tem o cadastro no LinkedIn.
Ela não se posiciona estrategicamente, ela não sabe usar o LinkedIn para gerar valor para a marca dela, ela nem se vê Exatamente. como uma marca. Daí ela não entende por que não é convidada para entrevista, por que não, né, as pessoas não pedem conexão, por que a base dela não vai aumentando, porque assim, você tem que fazer o cadastro, sim, mas depois você tem que fazer toda a parte de movimentação ali para chamar a atenção, né? E isso você, as pessoas que eu tenho convidado para participar desse quadro, têm feito bastante, né? E eu tenho atualizado, inclusive dentro do programa eu coloquei um módulo novo de networking efetivo também, e coloquei de novidade também um só sobre IA, usando a inteligência artificial para melhorar tanto o LinkedIn quanto a entrevista, como fazer pesquisa de mercado usando a inteligência artificial, como usar melhor a inteligência artificial das plataformas de vagas, porque, né, você gabaritou aí a Gump, mas tem um monte de gente que não consegue sair do primeiro, sabe, não consegue avançar. Qual que você acha que foi o teu segredo? Eu acabei perguntando, mas a gente não desenvolveu. O que você acha que te ajudou nessa questão de vencer aí a GUP aí? Você falou que 3 vezes já, né? Qual que é o segredo? A GUP, você tem que entender um pouquinho de cruzamento de dados. Por quê? A GUP, ela te dá um score. O que eu aprendi com ela? Se o meu score está baixo, o recrutador não vai olhar. O recrutador ele não tem tempo para ficar folheando nada. E a GUP é simplesmente um local de transmissão massiva de profissional. Ela vai puxar 10, 11, 12 mil profissionais, ela vai puxar. Mas o recrutador vai focar na primeira página. E para você ficar na primeira página ali, que aí seu score vai subir, que é uma nota que a GUP dá, todo profissional tem a sua nota, e essa nota vem de um cruzamento de dados. Então, para você ficar ali, você tem que ter um perfil completo, alinhado com a sua área. Você não pode pegar importar o currículo dentro da GUP, porque eu já percebi que eu trabalhei com a GUP pelos dois lados, tanto como candidata quanto como gestora, porque eu já trabalhei em empresas que usam a GUP para recrutar. Então, eu fiz a consultoria deles e eu aprendi muito. A GUP, ela é só uma IA. O humano, tem o fator humano na GUP. Então, se o recrutador coloca a vaga de qualquer jeito, se o recrutador... Eu vi muito recrutador não saber utilizar a plataforma. Não saber como... a GUP, ela vai puxar vários profissionais, e o recrutador não sabe nem o que fazer com isso. Então, às vezes, ele fica ali com a GUP aberta, mas ele está pegando indicação, porque além da GUP, eles vão atrás de indicação de headhunters, eles vão atrás de indicação de outros profissionais que são amigos, eles vão atrás do LinkedIn, né? Eles entram ali com aquela recruta, que é invisível para a gente, e aí eles vão atrás de tudo isso. Então, assim, para mim, foi aprender a fazer o cruzamento de dados delas e ficar com o score alto. Então, o meu currículo, eu fiz ele manual. Dá trabalho? Dá trabalho, mas você vai ter resultado. Porque quando você importa um currículo, faz download de um currículo pronto, a GUP distorce. Ela é só para transmitir profissional. Então, ela acaba distorcendo quando você importa do LinkedIn ou o seu currículo, o seu CV que você tem em PDF. Então, o que eu fiz? Eu fiz ele todo manual. Digitando ali mesmo, digitando, passo a passo. A GUP você também não dá para usar. Olha, eu tenho 3 profissões. Então, eu aprendi a colocar as 3 na GUP. Ela não te dá uma opção. As 3 profissões, para quem, de repente, se a gente fizer um corte, quem chegou aqui agora, quais são suas 3 profissões? Bom, eu sou da área jurídica, eu sou da área de risco, eu sou da área de compliance. Ou eu trabalho com elas juntas, ou eu trabalho com elas em separado, porque nem sempre vai trabalhar com elas juntas, né? Tem empresa que tem isso muito estruturado. Mas se bem que a tua área é muito bem assim, né? Ela é muito, uma coisa agrega a outra, não é nada de absurdo. Mas mesmo assim, como é que você faz para dar conta das 3? Olha, quando eu estou fazendo o meu currículo, eu coloco os pontos-chave. Eu não coloco tudo, porque eu fui fazer o meu currículo outro dia e me deu 7 páginas. Eu falei, não, ninguém vai ler isso aqui, nenhum recrutador vai ler isso aqui. Então, assim, eu preciso voltar, eu preciso resumir isso aqui em 2. E aí foi como começou a dar dor de cabeça. Como eu resumo? Mas, no teu caso, no nível que você está,
é tranquilo você ter 3, tá? Então, você está autorizado a ter 3 páginas. Você já chegou num patamar, na quantidade de cursos, formações, e experiências interessantes, que não dá. Se você tentar reduzir muito, você vai perder oportunidades interessantes de se vender Sim, melhor. Então, no seu caso, e de quem tem um currículo mais extenso, no sentido de atualização recentes e experiências que vão agregar valor ao cargo que a pessoa está buscando, não tem problema chegar em 3. O ideal é trabalhar com 2 páginas, mas até 3. Dentro de assuntos que são atualizados, tá tudo sim. bem. Agora, 4, 5, 6, 7, nem pensar. É muita coisa. Então, eu fui tentando resumir, então eu fui focando nas palavras-chave e nos resultados que demonstram solidez da minha carreira. Foi isso que eu fiz. E ali na Gap eu fiz a mesma coisa. Por quê? Tem vagas que é só gerente jurídico ou diretor jurídico, tem vagas que é só diretor de compliance, e você não consegue ficar mudando o currículo da Gap toda hora, porque você está inscrito em várias vagas. E se você muda uma vez, você vai mudar em todas. É tudo. Então, assim, eu foquei em palavras-chave que tragam solidez, que mostrem que eu tenho experiência nas 3 áreas. E agora eles lançaram um Apresente-se, né? Então, eu sempre uso aquele Apresente-se como fortalecedor. Então, aquele Apresente-se é de acordo com a vaga que eu vou Se concorrer. aplicar, serve só para ela. Ali é onde você Exatamente. pode personalizar da melhor maneira possível. Eu sempre personalizo tudo que eu estou fazendo. Eu aprendi a fazer um currículo para cada vaga. Então, eu tenho um currículo em Word que eu vou arrumando ele para cada vaga que eu estou me aplicando. Eu não me aplico um currículo só para todo mundo. Não, eu me adequo à vaga. Isso eu aprendi lá no 2.0, porque eu achava que o currículo servia para tudo. Não. Cada vaga tem uma especificidade. Então, tem coisas que eu tenho que para aquela vaga não serve. Então, eu tiro ela do currículo. Sim, Já coloco as que servem. realmente o que você dá ênfase para o que tem a ver com a vaga Uma específica. vaga. Dá trabalho? Dá Dá. trabalho, mas arrumar trabalho é o primeiro trabalho que você tem, né? Depois você Mas vai ter traz mais resultado. ainda. Traz muito resultado. Então, a GAMP é você saber trabalhar com ela. Eu sempre falo, eu não sou defensora da GAMP, mas eu também não sou acusadora. Por que eu não sou acusadora? Porque, para mim, ela só é um meio de transmissão de currículo. Sim, Ela depende como ela é parametrizada. Então, para exatamente. Eu sempre que falo eu tenha para que eu tenha um resultado bom na GAMP, para que eu tenha um score alto, que vai variar de acordo com a vaga, nas minhas áreas geralmente eles chegam a 100%, e para que eu fique até 80, 90, cair eu vou ficar na primeira página. Então, assim, o recrutador tem que saber o que ele colocou ali. Às vezes a vaga está na GAMP, mas o recrutador está buscando fora também. E ele acha e esquece de fechar. Ah, mas o problema é a GAMP? Não, não é. Tem uns testes que não faz sentido para quem é analista, mas o recrutador acha que se colocar aqueles testes ali vai filtrar melhor o candidato, ele vai atrapalhar. Porque um candidato que era bom para aquela área, ele de repente não consegue fazer um teste legal de raciocínio lógico, na hora do cruzamento de dados vai derrubar a nota dele do score. daí ele nem vai Esse, aparecer para o recrutador. ele nem vai aparecer, e ele era um mega de um profissional. Então, assim, muitos recrutadores hoje, e eu tenho visto, e as vagas que eu cheguei a me aplicar, elas não tinham uma gama de teste muito grande. Tá. Então, assim, elas não tinham mais teste de lógica, teste de inglês para a vaga que não pede inglês. Então, assim, eu notei isso, pelo menos nas vagas que eu me apliquei. Eu não vi mais isso. Então, é Na só você primeira, então, na primeira teve mais testes, né? Porque ter. eu lembro que você falou, Jana, tinha tanto teste, tinha profissionais que eram muito mais experientes do que eu, que não conseguiram avançar. Exatamente. E você Porque tinha. aí entra o cruzamento de dados. Às vezes o profissional ele é muito bom, ele está qualificado para aquela vaga e ele não conseguiu se dar bem no teste. Aí o currículo dele não está completo, ou ele importou e ele está todo distorcido, porque quando importa fica distorcido. Ele não está com. Você tem que preencher todos os campos da GAMP. A GAMP tem campo de habilidade, a GAMP tem campo de curso, tem campo de certificação. Então você tem que preencher absolutamente todos, porque todos entram na base de dados deles para gerar o score. Então, é os testes que você fez lá, é o currículo que você tem com as palavras-chave daquela vaga.
as habilidades que você preencheu e agora o apresente. Então, ele vai somar tudo isso e vai te dar uma nota. Ele vai aparecer para o recrutador assim, Dominga está qualificada, Dominga tem score 90. Eu recebi um print de uma recrutadora de uma mega empresa financeira aqui em São Paulo, o cargo era para gerente, né, uma empresa ligada ao Banco do Brasil. Ela tirou o print para mim e ela mandou para mim, ela falou assim, olha, o seu score é 94. É poucos candidatos que alcançam esse score. Uau. Mas porque eu faço com estratégia. Eu vou estudando, eu vou montando. Então, assim, eu não fico lá e a Gamp é culpada por eu não conseguir um emprego. Se eu não der pela Gamp, eu vou por outras áreas. Você se adapta à plataforma em vez de brigar com a plataforma. Exatamente. Não vai compensar. Eu acho que vai ser uma briga que eu vou brigar praticamente sozinha, eu vou dar pauta ali que vai gerar 1,5 milhão de curtidas, porque muitos profissionais se identificam. Mas não vai te ajudar em nada. Muita gente se identifica com o que está acontecendo, mas não é. A Gamp é quem está por trás dela. Ela é só um meio. Ela é só um meio, é isso que eu falo. Ela não é nem boa nem ruim. Ela é uma ferramenta que, se bem utilizada, bem parametrizada, e do outro lado, a pessoa entender que não vou discutir, eu vou fazer o meu melhor, eu vou me dar o trabalho, eu vou tirar essa tarde aqui ou essa noite para resumir, para olhar, para, sabe, tentar personalizar o máximo possível naquilo que eu tenho interesse, como eu quero ser encontrado. É isso, no final, que vai dar resultado. Eu sempre falo, às vezes no grupo o pessoal comenta muito, eu me inscrevi para uma vaga, aí pela Gamp eu já desisti. Aí eu pergunto, mas por que você desistiu? Mas eu desisti porque eu chego lá, tem vários testes, você está com preguiça de fazer os testes. E se na vaga tiver coisas para você fazer testes? Porque eu já fui para vagas que eu já enfrentei uma sabatina com 3 ex-bancos centrais aposentados, inclusive, para assumir um cargo de gerência. Tá. Eles continuam. Eles são do Grupo Sicoob, eles são consultores dentro do Grupo Sicoob. E quando eu fui assumir o cargo de head, eu não fui primeiro para o diretor, eu passei por eles primeiro, para depois ir para o diretor. Quando eu cheguei no diretor, ele praticamente não me perguntou mais nada. Já tinha o que tinha que perguntar, você já tinha sido sabatinado. Foi feita uma sabatina com 3 pessoas ali me perguntando, né, sobre a área, sobre como eu estava atualizada, sobre o que eu entendia de tal legislação, e foi muito técnico, foi extremamente técnico. Se você foge de testes numa hora dessa, não adianta nada você alcançar, você ter a oportunidade, mas não ter a desenvoltura. É aí que eu consigo ajudar de verdade, né, em relação ao programa, porque tem muitos profissionais que são muito bons quando tem uma oportunidade, mas eles não têm não está acostumado a fazer entrevista, não está acostumado, não sabe fazer uma pesquisa de mercado, não sabe usar as plataformas digitais hoje para ser encontrado, né? Porque é aquilo que você falou, quando a gente usa bem o programa, você não precisa ficar se matando para chamar a atenção do outro, mandando 1000 currículos. Você faz o seu trabalho bonitinho que os recrutadores chegam até você, né? Sim. Não significa que você também não possa se aplicar. Mandar currículo, né? Se gostou da vaga, manda. Eu não sou a favor que tem mentores, e isso que o pessoal também precisa entender, tá? Porque assim, o mercado parece que tem mais marqueteiro do que mentores. É isso que eu tenho visto, que às vezes me dá paura, às vezes eu fico assim, meu Deus, que mercado é esse? O que aconteceu com o meu mercado? Né? Porque parece que são mais marqueteiros do que mentores de fato. Né? Porque vem aquela história assim, e daí as pessoas acreditam. Não se aplique mais a nenhuma vaga. Você não precisa mais fazer isso. Esse currículo aqui não serve para nada. Isso, sabe, assim, e as pessoas ficam perdidas, sem saber o que fazer. E muitas, não vou mais me aplicar para nada. Não. Até você chegar no nível de ser uma Dominga Zilda, ela ralou. Não foi assim, do nada, ela tá lá. Ela não está toda hora se aplicando, só que ela está ali fazendo artigo, fazendo publicações, ela trabalha a marca dela, ela está se atualizando, ela está indo para seminário, ela está sendo reconhecida fora do LinkedIn. Então, tudo isso é uma conquista. Não seguindo, ela está conversando no inbox com as pessoas, ninguém está vendo, mas ela está ali fazendo as trocas com as pessoas, ela está se posicionando na área dela. Então, tudo isso faz com que as pessoas encontrem você. Por exemplo, eu não fico
falando para as pessoas, olha, seja meu cliente, me escolha, olha aqui, eu tenho esse curso aqui para você. Eu não faço isso. O que eu faço? Que nem eu estou fazendo aqui agora. Eu estou mostrando resultado. A Dominga, Resultado. ela é um produto do meu programa. Ela, na verdade, não é um produto, ela é uma profissional que validou o meu programa várias vezes. Não foi uma, não, foram várias, até chegar no cargo de diretora executiva. Então, em vez de eu ficar falando, compre meu programa, eu falo, assista a Dominga Zilda, assista a Alicia, assista o Helder, assista a Natália. A Natália também virou diretora, você viu da Natália? Sim, vi. A Natália saiu de analista também, igual você, para A diretora Natália é da minha época, não é? da época, 2015, 2016, daquela época. Vocês são bem no comecinho, né? Quando eu estava validando o programa. Então, assim, é lindo ver vocês continuando aplicando, crescendo na carreira. Então, eu acho mais legal você mostrar resultado do que ficar falando compra aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, você vai conseguir algo em 30 dias, você vai conseguir um emprego em 60 dias. Gente, isso depende da pessoa aplicar. E assim, Depende da pessoa, depende da área. Eu acho, Janaína, uma série de fatores. eu acho que assim, algumas pessoas, não são todas, mas algumas pessoas, elas querem coisas fáceis. Então, Uhum, os marqueteiros ganham lugar por conta disso. Aí depois compra e sai frustrado. Porque assim, você vai ter trabalho para fazer. sim, só que eles não Você não vendem fez. isso. Não vende essa parte do trabalho, só vende o resultado. Daí você vai lá no Reclame Aqui, você fica assustado com a quantidade de Sim. reclamações. Porque assim, quando eu comprei o seu curso, eu sou seguidora do seu canal no YouTube há muitos anos. Antes de eu ter o seu curso, eu já era seguidora. E quando eu comprei, em momento nenhum você disse, olha, você vai ganhar, eu estou te garantindo um emprego. Pelo Jamais. menos naquela época. Não, Eu até não hoje, ouvi, jamais vou fazer eu isso. não ouvi isso da sua boca em momento nenhum. O que Não. você disse foi, aplique o que eu estou falando, que você vai ter resultados. E eu fiz isso, porque assim, eu paguei pelo seu curso, eu paguei para ter o seu curso, e eu quero ter resultado. Então, eu fui correr atrás, eu fui estudar, eu aprendi. Você Olha, uma pagou coisa. com conhecimento, você pegou o conhecimento e pôs em ação, porque o que dá resultado é a prática, né, É a Dominga? prática. E assim, uma coisa que aconteceu comigo. Eu queria atualizar meu currículo, porque é uma das coisas que você sempre prega, mantenha um currículo atualizado no seu celular, porque alguém, em algum lugar, você vai estar e alguém vai te pedir esse currículo e é melhor você entregar logo. Então, assim, isso eu aprendi lá. E eu queria atualizar o meu currículo. Não é porque eu estou trabalhando, que eu estou empregada, que eu não vou ter o meu currículo atualizado. Isso mesmo. E eu, sinceramente, falei assim: olha, eu tô sem tempo, você tá fazendo um projeto um atrás do outro, correndo, desesperada. E aí você para. Eu falei: não, eu vou pagar. Eu peguei uma marqueteira dessas para atualizar meu currículo, só para atualizar o meu currículo. E eu falo para você que para mim foi o pior arrependimento, porque eu joguei meu dinheiro fora. Meu dinheiro é suado. Eu joguei meu dinheiro fora, porque quando ela me trouxe o currículo, eu olhei e assim, eu não sou da área de RH. Mas eu aprendi o que é um currículo fazendo o meu. E quando eu peguei o meu currículo, eu assim, gente, esse currículo aqui, eu acho que se eu entregasse para um leigo que não entende totalmente nada, ele vai me entregar. Se eu fizer isso aqui no chat GPT, vai me entregar muito melhor. E foi exatamente o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu, porque assim, o que tinha lá não dizia nada com o que eu fazia. Mesmo eu entregando uma gama do que eu fazia, os processos são esses, eu gosto que foca nisso, 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 que são as coisas que me mostram que eu tenho resultado, que eu tenho realmente uma marca. E eu peguei um currículo assim, e eu descartei, eu dei o dinheiro como perdido e eu fui sentar realmente, voltar aonde eu aprendi tudo, que inclusive eu tenho as minhas planilhinhas lá do 2.0 de 2019, voltar e refazer. Então, fui fazer testes, fui fazer pesquisa de vagas, das palavras-chave que estão utilizando para a minha área, fui atrás disso, fui buscar melhoria, e eu refiz meu currículo, e eu fiz sozinha. E não Foi, inclusive, terceirizar. o que eu dei para a recrutadora que me pediu. A ideia do programa é justamente isso, não é tornar vocês dependentes. Olha, toda vez que você precisar, você vai precisar. Não, é aprender qual é a engenharia por trás para você chamar atenção, para que você não ficar dependendo de ninguém. E, Sim, inclusive, fazer isso que você fez, conseguir avaliar e falar, não, isso aqui não me representa, isso não está legal, sei fazer melhor. exatamente.
Entendeu? Foi isso que eu fiz com o meu currículo novo, porque eu atualizo, todo ano eu pego ele para atualizar. Eu faço um curso, eu atualizo. Eu tenho muito curso extracurricular, porque o ramo que eu atuo, ele exige, né? Então, eu tenho um caminhão de curso extracurricular, porque, inclusive, eu preciso mostrar para o Banco Central que eu me atualizei o ano inteiro para ocupar o cargo que eu ocupo e para estar onde eu estou. Então, a cada 3, 4 meses eu estou fazendo um curso de 4, 5 horas de atualização. Então, assim, se eu for colocar todos esses cursos, vai dar um monte de curso. Mas você tem colocado no LinkedIn, você não precisa pôr tudo Tenho. no currículo, mas no LinkedIn você coloca, porque ali não tem limites, tá? No LinkedIn eu coloco. Tá, legal, legal, porque daí no currículo você vai ter lá o seu LinkedIn, a pessoa quer saber mais, ela vai lá e dá uma olhada, né? Daí coloca os principais nos destaques, né? Faz artigos também, tá? Então, assim, todo curso que você fizer, coloca no LinkedIn, vira uma publicação, deixa ali de um jeito que chame a atenção. E se puder, faça artigo. Se você vê que assim, é um assunto super Eu relevante, faço. que você consegue desenvolver um pouco mais, vira artigo, porque daí ele não perde, não se perde no meio de trocentas publicações, porque Sim, eu geralmente gosto muito de artigo, né? Eu publico um artigo por semana, então eu vou revezando ali. É jurídico, assim, postagem no feed eu faço todo dia, mas artigo eu faço uma vez por semana, porque eu gosto muito do artigo. Eu acho que eu consigo falar mais. O feed ele tem um limite, então você tem que resumir. E no artigo, não, no artigo você consegue desenvolver. Constantemente o LinkedIn fica chamando a gente ali, você foi escolhido para participar. Eu participo, eu já vi deu uma recrutadores, pessoas dizendo que está errado, que o LinkedIn está querendo fazer aquilo de graça, que está querendo profissionais de graça, mas eu já me posiciono assim nos grupos que eu participo de um monte de grupo de risco, um monte de grupo de compliance. Você Então, assim, consegue ser ativa nos grupos? consigo, eu sou ativa. Constantemente as pessoas estão lá perguntando para a gente: olha, o pessoal traz dúvida, é uma fonte de aprendizado, pelo menos os que eu participo, porque eles não podem falar outras coisas além desses assuntos, né? Então eles já têm Limitado essa ali, gama. tá feito. Ninguém pode ficar lá fazendo postagem de boa tarde, bom dia, e corrente, e política, e religião, e qualquer Isso é coisa do ótimo, tipo. isso é ótimo. É só sobre a área. Então, assim, a gente conversa muito sobre esses assuntos e o pessoal traz coisas do dia a dia, que aconteceu na empresa. Olha, aconteceu isso aqui, como que eu resolvo? E a gente está lá, todo mundo ajudando, todo mundo dando uma Você vira posição. uma mentora, você acaba mentorando o grupo Exatamente. também, não só ali como coadjuvante ali, né? Mas você Sim, acaba ali tomando a frente, aparecendo, mostrando que você de fato contribui e entende daquele assunto. Isso é então uma forma de se posicionar. A maioria não faz isso, tá? A eu maioria só faço. tá lá, tem um monte de grupo, mas se quer, as pessoas, eu não sei o que está acontecendo, Domingo, que as pessoas elas estão tão passivas a ponto. Tem gente que, por exemplo, está aqui até agora e não curtiu. Então, ó, mostra que você não é dessas pessoas que eu estou falando. Então, você já se inscreve aqui no canal, se não inscreveu, e já curte também. Por quê? Porque eu tenho visto, que eu tenho percebido, são pessoas que elas não se dão o trabalho de logar na plataforma. Ah, não vou curtir, não, porque eu tenho que fazer um login, tenho que colocar o meu e-mail, então não vou nem me dar o trabalho. Elas às vezes se dá o trabalho de assistir, mas não se dá o trabalho de logar. Sim, Mesma coisa no LinkedIn, ela vê, gosta, mas não compartilha, não comenta, não se posiciona, daí não entende por que, que não é vista. Eu penso assim, se a pessoa não se coça para fazer um negócio simples que não vai demandar nada, sabe? Como é que ela vai se movimentar na vida, na carreira? Não se movimenta. Entendeu? não. Então, o que você está me mostrando é aquele ditado que fala assim: ó, você quer que alguém realize alguma coisa? Peça para alguém ocupado. Porque, cara, mais ocupado do que você, e mesmo assim, consegue fazer artigo, consegue fazer publicações, consegue mentorar, ajudar na mentoria ali de um grupo na sua área de atuação. Sim. É incrível isso. Eu faço bastante porque eu aprendo. Eu falo que se eu fizer o curso e colocar o diploma na gaveta, para mim não vale muita coisa. Por quê? Porque eu vou esquecer metade, porque não é todo lugar que você vai conseguir fazer tudo que você aprendeu no curso. Então, assim, os cursos são amplos, eles são para várias áreas, então, às vezes, você não consegue aplicar na sua instituição, porque não comporta, porque no segmento financeiro tem o que comporta na minha instituição e o que não comporta. Então, eu não posso ficar inventando a roda ali.
mas você aprende tanta coisa, que você consegue passar para um colega, consegue ajudar um colega em uma outra empresa. Eu não sou da área de segurança da informação. E, recentemente, um colega, que ele é gerente da área de segurança da informação, ele me chamou no LinkedIn. Eu fiz um curso com ele em 2022, lá atrás. Ele me chamou no LinkedIn e falou assim: amiga, eu sei que você é da área de compliance, me ajuda, porque eu sou gerente de segurança da informação, mas eu estou com dificuldade em compliance. Eu simplesmente parei e fui ver o que ele estava com a dificuldade. Ajudei ele a solucionar o problema dele. Isso me ajudou demais, sabe por quê? Porque lá na frente, se uma hora ou outra eu precisar, ele vai conseguir me indicar para alguém. Sim, ele vai dizer: olha, eu precisei de ajuda, teve uma pessoa que me ajudou, e aquela pessoa, ela sabe o que está falando, ela sabe o que está fazendo, e aí a pessoa vai no meu LinkedIn, vê postagem sobre isso, ela valida o que o meu colega falou sobre mim. Pelo menos eu penso assim. E assim, eu comento, eu curto. As pessoas pensam assim: você está ocupando um cargo hoje, você só vai curtir comentário de diretor. Não, eu curto, comento coisas de assistentes, coisas de estagiários. Para mim, não importa, o que importa é o assunto. O assunto eu domino, eu vou lá, eu curto, eu comento, eu contribuo com o assunto, porque um recrutador, ele pode não estar procurando um diretor, um gerente. Às vezes ele está procurando só um assistente. Mas, de repente, ele vai passando ali, vê o meu comentário, entra no meu LinkedIn, ele já me coloca no radar dele. Tá no radar. De repente, também tem uma, Domingo, às vezes, na empresa dele não tem uma vaga no seu perfil, só que ele fica sabendo num outro grupo: nossa, estou precisando de uma diretora de compliance, uma diretora jurídica, você conhece? Eu vi a Dominga, eu vi uma postagem que ela fez num post. Então, sempre que você faz um movimento, vai aparecer o seu rostinho, a sua foto profissional e o título que você exerce ou gostaria de exercer. Então, por isso que você está na linha certinha. E isso, os alunos do programa, presta atenção, olha, a Dominga, de novo, ela não está aqui à toa, ela está aqui porque ela aplica, tá? Porque esse detalhe que você está falando é o que faz toda a diferença. Eu fiz uma conversa também com a Aline, acho que você viu da Aline, Eu psicóloga? vi. Eu estou acompanhando. Tudo, estou adorando. E a Dominga não é só daquela convidada que vem aqui e aparece, não. A Dominga está acompanhando todos os episódios e falando que está gostando. Eu falei: então está na hora de você. Eu já tinha convidado ela um tempo atrás, mas ela estava naquele processo de ir para essa nova empresa. Então ela falou: Jana, segura um pouquinho, porque está bem corrido aqui para mim, mas daqui a pouco, assim que aliviar, eu vou sim. Daí, essa semana ela falou: Jana, já deu um alívio aqui. Falei: então bora marcar para esse sábado, né? Então já vai sair na segunda-feira, na próxima segunda-feira. Mas assim, porque você aplica. Agora, Domingo, só para não tomar muito mais o seu tempo, tem duas coisas que eu quero te perguntar. Sim. A primeira, na tua carreira, né? O que mais marcou, o que você tem mais orgulho que você realizou até agora? Essa é a minha primeira pergunta. Eu não vou falar das duas, não. Vou fazer a primeira e depois eu faço a segunda. O que você tem mais orgulho na sua história, que você acha que faz a diferença e fez a diferença para o cargo que você conquistou? Que é o mais alto da sua carreira até esse momento, né? Ainda vai ter mais. Comunicação. Não ter medo de fazer as coisas. Correr atrás do que você quer, né? Então, assim, isso mudou demais para mim. Quando eu virei a chave da comunicação, virou a chave da minha vida inteira. Então, assim, eu consigo... Olha, foi uma pergunta, mas eu preciso voltar num ponto. Pode. Lá no primeiro que eu fiz, no primeiro recolocação que eu fiz em 2019, você falava justamente da gente aprender e não ter vergonha de uma câmera, não ter vergonha de falar na frente de ninguém, e você falava: pega seu celular, grava um vídeo para você. Eu não sei se você ainda ensina isso, Sim. mas na época que eu fiz, eu gravava vídeo para mim mesmo sobre vários assuntos da minha área e fui melhorando. Eu via que eu ficava quietinha, murchinha. Eu falei: não, isso aqui não tá bom. Quem vai ver vai ignorar. E foi assim que eu fui aprimorando. Então, assim, a comunicação e não ter medo, entender que eu posso fazer. E quando eu não posso, eu sou humilde para dizer que eu não posso. Olha, eu não consigo agora. Pode esperar um pouquinho que eu vou correr atrás e vou fazer? Então, assim, isso mudou a minha vida.
Que legal. Essas coisas me trouxeram um aprendizado, porque, assim, não só o recolocação, como tudo que eu fiz na minha vida, me trouxe aprendizados tanto técnicos quanto pessoais. E algumas habilidades pessoais, elas fazem toda a diferença. Eu me orgulho de me comunicar bem hoje. Eu me orgulho de Olha, conseguir chegar onde eu cheguei. não, se você vê a tua comunicação anterior, aquela da última entrevista que a gente fez, para essa, cara, tá incrível. A tua comunicação já está muito melhor. O Sim, teu currículo melhorou, não foi 100, se eu falar que é 100 é pouco, o teu currículo melhorou aí uns 300, 400%. muito. Você está mais bonita, também é nítido, dá para perceber isso. Você, além de estar com a comunicação, Obrigada. você está mais bonita, mais segura, mais Sim, confiante, né? E isso está sendo refletido no seu currículo e também na sua carteira de trabalho, né? Porque o negócio só sim. melhora aqui, né, menina? Você tá de Graças parabéns. a Deus, sim. Eu tenho muito orgulho disso, sabe? De conseguir hoje parar na frente de uma câmera ou chegar na frente das pessoas, porque hoje eu faço treinamento para minha área. Obrigatoriamente eu tenho que treinar os meus profissionais. Então eu paro e eu faço treinamento para a empresa inteira sobre compliance, sobre prevenção à lavagem de dinheiro, sobre a LGPD. Então, assim, hoje eu consigo fazer isso. Mas no passado, a Zilda do passado, ela tinha conhecimento, mas não conseguia. A Zilda do passado, ela tinha medo e deixava o medo travar. Eu tinha muito naquela época, eu acho que eu falei nas entrevistas, eu tinha síndrome do impostor, né? Então, eu achava que eu não sabia o suficiente. E isso me deixava com medo. Ah, mas eu sou mulher, ah, mas eu não sei o suficiente. E olhava para a grama de um vizinho, mas o vizinho, ele sabe mais que eu, ele é melhor que eu, o fato dele ser homem vai ajudar ele ocupar um cargo que talvez eu nunca chegue. E olha eu aqui para dizer o contrário. E se eu voltasse, e se eu pudesse voltar na vida do passado, eu ia dizer, você está totalmente enganado. Exatamente. Que bom que você foi com medo mesmo. Eu tenho Sim, uma aluna, uma mentorada, na verdade, que eu até vou pedir para ela assistir essa nossa conversa. Ela falou assim para mim, né? Esses dias, ela falou, Jana, eu não fiz ainda o que você pediu, porque eu tô com muito medo. Eu tô travando, eu tô com medo de. Vai que não dá certo. Vai que eu não passe na entrevista. Vai que. Eu falei, mas vai acontecer de você fazer entrevista e não passar. Vai acontecer de. Não é todas as oportunidades que vão dar certo. Mas isso faz parte, né, do processo. A gente vai ficando bom fazendo. Ninguém exatamente. nasce bom. É aquilo que você falou. Ah, eu fazia lá, eu gravava o vídeo e eu não gostava. Só que qual que é a diferença? Você gravava o vídeo, você só Sim. sabia que não gostava porque você fazia, daí você vai melhorando. E a gente vai ficando bom. Eu olho os meus primeiros vídeos no canal do YouTube, eu fico, gente, a primeira versão do programa. Quando eu vi a primeira versão, eu falei, não acredito que eu fiz esse programa, não acredito que eu vendi esse programa, não acredito que as pessoas conseguiram o resultado com esse programa. Mas a questão não é que é ruim, a questão você faz o melhor com o que você tem. Daí, por que existe a palavra melhoria contínua? Porque depois a gente muda de patamar e a gente vai mudando de patamar todo ano. Assim como a gente vai se atualizando, aprendendo novas coisas, lendo os novos livros, vendo novos vídeos, aquilo vai nos capacitando, vai melhorando o nosso olhar, vai melhorando a nossa comunicação, vai melhorando a nossa visão de mundo. E quando muda a visão de mundo, a comunicação, você já não se identifica com aquela Dominga, com aquela Janaína do passado. Daí o que você Sim. vai fazer? Se atualiza. Agora, você só é melhor hoje, e eu só sou melhor hoje, porque a gente está há quanto tempo colocando a cara a tapa, se Sim. colocando ali para crítica, porque quando você se expõe, e muita gente tem medo da crítica, só que o medo da crítica paralisa. Porque, né, a gente só joga pedra, como é que é o ditado lá, em fruta, em árvore que dá E dá fruta, né? fruto, E não, exatamente. se for uma árvore seca, você não joga numa árvore seca, você joga Não, numa não árvore tem nada, né? que não tem nada para pegar, né? Não, E isso faz diferença, cara, que lindo. faz Que lindo. muito. Eu sempre procuro pegar lições das Sim, situações, porque senão, qual é a vantagem? Qual é o benefício que dá para tirar daquela dor, daquele problema, daquele sofrimento? Eu sou dessas. Para mim, sim, tudo tem que virar lição. E se virar lição, já valeu a pena aquela experiência. Então, por exemplo, diante de uma situação como essa, eu pensaria o seguinte:
Será que não está na hora de eu também melhorar o meu network? Porque, beleza, o meu currículo eu sei que está bom, eu estou fazendo a minha parte. Como é que eu faço para também melhorar meu network a ponto de ser indicada para uma oportunidade, mesmo quando eu não sou a mais qualificada para aquilo? Não está nem alinhado com o perfil. E o que um profissional reativo faz? Ele pode chegar a ficar tão desanimado diante de uma situação como essa, que ele passa a não confiar mais no mercado, que ele desiste, que ele entra em depressão, que ele fica, não em depressão, de entrar em depressão, mas ele está num estado de depressão, né? Num estado assim de desânimo, de cansaço, não adianta. Daí você começa a falar, por causa da minha idade, porque eu sou mulher, porque daí você começa a dar um monte de desculpas, acredita nessas desculpas e não aprende nada com aquilo. Exatamente. Vai sendo engolida, né? Porque você está se colocando e achando que todo mundo vai ter dificuldade, não é fácil para ninguém, sinceramente, não vai ser fácil para ninguém. Não. Mas que você vai conseguir ter um resultado, se aplicar, eu acho que vai. É isso aí. Qual é o seu recadinho para a gente fechar com chave de ouro? O que eu quero que você fique à vontade agora para você falar o que você quiser e também por que vale a pena a pessoa fazer o programa, né? Além do recado que você quiser, fique à vontade. O meu recado é sempre vistam a sua camisa. Independente da empresa que você estiver, nunca pare. Sempre vista a sua camisa. Por quê? Ou se você não tiver empregado amanhã, você vai ter até qualificação para abrir o seu negócio próprio. E abrir um negócio próprio, ser empreendedor com conhecimento é diferente de se jogar no empreendedorismo. E você consegue tudo isso. Você consegue, vestindo a sua camisa, trabalhando numa empresa privada, vendendo o seu CPF para um CNPJ, você consegue ter isso. Então, nunca pare. Sobre o Recolocação 2.0, aplique tudo o que aprendeu lá para o resto da sua vida, porque o resultado ele não para de chegar. E assim, eu fiz 2019, eu comprei o programa novamente, ele já está na minha cestinha para comprar novamente, porque eu compro cursos por mês, então eu já coloquei ele na cestinha para comprar novamente, porque pode ter coisas atualizadas, eu tenho certeza que tem muita coisa atualizada que não tinha na minha época. A sua última atualização foi em 2021, então já tem muita coisa que você ainda não viu. Totalmente diferente. Então, assim, eu iniciei, eu acho que num dos terceiros, acho que era o terceiro Recolocação 2.0. 16, 17, 18, 19, foi 19. O terceiro ou quarto, por aí. Eu iniciei nesse daí, eu recomprei novamente o curso 2021, porque eu acho que vale muito a pena. Agora, a Janaína não vai pegar na mão da gente e vai fazer, então a gente tem que fazer, porque não adianta comprar curso, pode ser a pessoa que se venda como a melhor pessoa do mundo, como o melhor mentor do mundo. Não adianta você comprar um curso do Bill Gates, por exemplo, que todo mundo admira, e não fazer o que o Bill Gates fez. Porque ele não vai fazer por você, ele já chegou onde ele queria. Então, assim, tem que fazer, tem que aplicar. Vai ter resultado no começo? Pode ser que não. Eu não tive resultado no primeiro dia, eu não tive resultado na primeira semana. Eu vim melhorar minha comunicação 2021, 2022 para adiante. Mas, assim, eu tive bons resultados. Eu já estava conseguindo me posicionar mesmo sem eu notar. Né? Que foi a virada ali da analista para gerente, quando a pessoa da área chegou, o gestor da área, o dono da vaga, que é o diretor, inclusive ele é diretor e é meu amigo pessoal até hoje, ele é diretor lá ainda, e ele chegou para mim e falou assim, você tem uma visão que aqui todos os profissionais que sentaram nessa cadeira nunca tiveram, que é a visão do todo. E só essa visão que você tem. Porque eu conversando, eu não tive medo de conversar com ele. Ele foi, depois que eu assumi o cargo de analista, ele pediu para conhecer, porque eu era da área dele, então ele teria que saber quem estava entrando. E a gente conversando, e ele, o que você acha? E eu falei o que eu estava achando, o que eu achei, educadamente. Cheguei para ele, olha, eu acho que falta isso, isso e isso. Ele olhou assim para mim e falou assim, você já é uma gestora pronta, eu acho que você nasceu gestora, você só não sabe. E a vaga é tua. Isso foi uma surpresa, o gerente, que também é meu amigo, ele chegou assim e falou assim, olha, eu estou indo embora hoje e eu acho que todo mundo que está sentado nessa cadeira aqui, cada um de vocês tem uma particularidade que pode assumir essa cadeira um momento. E eu acho que não vai vir ninguém de fora. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí o gestor me chamou para assumir. Então, assim, não para, sempre faz por você. Faz por você, não é para agradar o próximo, não é para agradar a empresa, não é para ficar lá, porque a empresa me deu isso, porque a empresa me deu aquilo.
que são coisas que eu não faço. Você não vai ver um post de despedida, nem um post de entrada no meu, no meu perfil. Não é porque eu não honro a empresa que eu entrei, é porque eu não acho necessidade. Eu não vejo que eu, como Você veste profissional, a precise. sua camisa. Exatamente. Então, assim, Faz de melhor no CNPJ que te contratou. exatamente. Ele me remunera, então eu preciso entregar de acordo com o que ele me remunera. Mas eu faço melhor porque eu aprendo. E quanto mais eu entrego, mais eu aprendo. E quanto mais eu aprendo, mais qualificada eu estou para estar onde eu estou ou fora, em uma outra situação, numa empresa maior e quem sabe uma empresa internacional, a gente nunca sabe. Mas assim, não para e faz. Aplica tudo o que aprendeu, porque se você aplicar, você vai ter resultados. E o resultado está aqui. Ninguém pode discutir, né? É Exatamente. isso. Eu continuo com ele, eu continuo fazendo e eu vou recomprar, porque tem coisas que não tinha na minha época e são coisas novas, que a Janaína já colocou, que são as IAs aí. Na minha época ninguém nem falava. Nem tinha, né? A gente nem falava disso, né? Exatamente. E se Então, atualizar, assim como você tem se atualizado na parte de hard skills, né, que está aí sempre se atualizando, tem que também se atualizar na parte de empregabilidade, né? exatamente. E isso que você já é boa nisso, e tenho certeza que agora vai ficar muito melhor. E fora que agora a gente tem 24 mentorias ao vivo, não é mais uma por mês, não. Agora são duas. Nossa. Quem não pode participar por algum motivo, depois assiste a reprise, né? Então, isso está sendo muito legal, estou mais próxima dos alunos, justamente para poder, eu quero ver resultado, eu quero ver esse quadro Conversas que Inspiram lotados de profissionais. Ele começou agora, mas a gente já está aí fechando com o oitavo episódio, não tem limite para terminar, porque eu acho que tem profissionais que vale muito a pena. Eu acho que assim, Dominga, a gente precisa de referências. Assim como eu brinquei com você que a sua referência está alta, a referência dos seus filhos está alta, a gente precisa dessas referências para a gente olhar para cima e não olhar para baixo, né? A gente olha para baixo às vezes para falar assim: nossa, Senhor, obrigada, eu estou melhor do que eu imaginava, né? Me ajuda, abençoa essa pessoa aqui, você tenta ajudar na forma como você pode, mas reconhecer que você está melhor, mas saber que tem que olhar para cima e pensar, mas eu não posso paralisar, porque na verdade não existe estabilidade. Ou a gente está caindo ou a gente está subindo, não tem estabilidade, a não ser que a gente esteja em movimento, né? Então, assim, o que você, para mim, ficou muito claro aqui, né, que faz parte da tua história, é esse movimento. Você está sempre se atualizando, você está sempre se posicionando de forma estratégica, está sempre atualizando o seu currículo, está sempre se comunicando. A comunicação, pelo que você falou, é algo que, né, e é nítido, a gente percebe que mudou muito a tua comunicação, tanto verbal, quanto corporal, quanto a parte escrita, é nítido isso, e você Mudou usa muito. muito Eu bem. aprendi, né? Continue usando, tudo é aprendível, né? Tudo a gente consegue. Aquilo que a gente não domina, mas que a gente se coloca no papel de aprendiz, e isso eu acho muito bonito em você, porque você poderia, né? Já sou advogada, já sou administradora, e sentar em cima desse título. Não, você está sempre querendo mais e compartilhando, que eu acho que é uma das coisas também que tem um grande diferencial, né? Eu gosto bastante, né? Hoje eu falo que hoje eu não quero mais um cargo, hoje eu quero ser referência mesmo. Esse é o meu caminho hoje. Hoje é a minha busca de ser referência aí nas áreas que eu atuo, de trazer isso, de ajudar outras pessoas, de outros colegas que a gente vem nesse movimento, pessoas que estão começando. Tem um grupo de compliance que geralmente é composto por iniciantes e tem as pessoas mais veteranas, que é no meu caso, e aí a gente vai ajudando, vai trabalhando e a gente vai aprendendo, porque para mim é troca de conhecimento. Eu não sei tudo e eu sempre quero aprender com o outro, sempre trazer para mim. Eu sempre estou fazendo cursos técnicos para a minha área, mas eu também estou fazendo cursos pessoais. O Recolocação é um deles. Então, assim, são coisas que a gente aprende, que a gente põe em prática, que a gente traz para a nossa vida. São lugares que a gente quer estar, porque trouxe resultados, porque a gente aprendeu demais. E eu acho que são um dos maiores networks que vocês têm, são a gente, são os resultados que vocês geraram. Mais do que gritar, que eu vou fazer e acontecer, vocês mostram. Não é que nem isso que eu Exatamente. faço aqui, hoje, o que eu faço, na verdade, hoje não, né? Em janeiro vai fazer 10 anos,
que eu atuo como mentora, só que foram 15 anos antes, trabalhando, fazendo, passando por todos os processos, recrutando mais de 10 mil profissionais, né? Hoje eu nem sei como é que esse povo fala que assim, eu consegui, tem gente que fala assim, eu consegui ajudar 10 mil profissionais a conseguir um novo emprego em 2 meses. Eu fico, gente, será que tem gente que acredita nisso? Não tem nem mercado para isso, né? Eu levei 15 anos para recrutar 10 mil profissionais. Hoje o povo, em menos de um ano, consegue ajudar 10 mil profissionais, assim, né? É muito barato. Eu acho tão engraçado isso, porque assim, uma coisa é vender curso, outra coisa é resultado, são coisas diferentes. Deixa eu só aproveitar esse momento para poder ajudar a educar nesse sentido, porque assim, tem hora que eu fico assim, um pouco indignada quando eu vejo alguns números que sim, que a pessoa que está ali, o leigo, ele não sabe diferenciar aquela história dos dados. Ele não sabe usar o dado a favor, né, de si. E assim, ai, gente, pelo amor de Deus, quem não tem condição, quem ainda não sabe qual mentor escolher, pega um canal gratuito de um que você gosta, que você se identifica, faz uma imersão lá. Eu vou até fazer o seguinte, logo, logo eu vou disponibilizar, não sei quando que a pessoa vai assistir aqui essa nossa conversa, mas o que eu vou fazer? Para ajudar esse povo que está na dúvida ainda, eu vou fazer o seguinte, em breve eu vou disponibilizar, fica de olho nas descrições sempre dos vídeos que eu coloco, né? Conversas que inspiram e outros, eu vou disponibilizar uma aula gratuita, na verdade não é uma aula, é uma mentoria. Eu vou disponibilizar uma mentoria para que a pessoa possa me conhecer e saber sem gatilhos, sem sem um monte de historinha da carochinha. Eu quero que a pessoa assista uma mentoria minha, como se fosse ali com os meus alunos, gratuitamente, tá? Para a pessoa poder ver se ela se identifica, se ela gosta, se ela gostaria de estar numa próxima, mas eu vou fazer isso gratuitamente. Eu vou deixar o link na descrição. Não sei se já vai estar nessa da Dominga agora, quem assistir, por exemplo, na próxima semana, porque eu tive essa ideia agora e eu vou deixar a minha equipe aqui trabalhando o mais rápido possível. Mas não sei quando vai estar disponível, mas estará em breve. Vou deixar uma mentoria para a pessoa ver se ela gosta ou não, para ela se identificar ou não, para depois ir para o próximo passo. Porque, assim, para mim, é mais importante ter profissionais que tenham consciência de que vai ter que trabalhar para conseguir, tá? Então, assim, você vai trabalhar sua empregabilidade, você vai melhorar sua mentalidade, você vai melhorar o seu currículo, a forma de se posicionar no mercado, você vai aprender como o traquejo na entrevista de emprego, porque às vezes a pessoa é muito boa, mas chega na hora ela trava, ela não consegue. É o medo, né? Ela não consegue fazer um vídeo currículo. Eu lembro do no começo, né? Mas vídeo currículo, como é que, né? Fica toda sem graça. Hoje está aqui fazendo entrevista comigo totalmente à vontade, segura, inspirando. Isso é uma construção. A gente tem que pensar na nossa carreira no sentido de construção, não no sentido imediatista, né? A maioria dos profissionais que eu mentoro, eles não têm 18 anos nem 20, são profissionais alguns têm 30, outros têm 40, outros já estão na casa dos 50, alguns já têm profissionais que já estão na casa dos 60, então são profissionais maduros, profissionais já com uma certa vivência pessoal e profissional, e principalmente são profissionais que gostam de estudar, que são qualificados, que têm muito para oferecer para o mercado. Então, se você é um profissional qualificado, que gosta de estudar, que entende que a sua carreira é uma carreira que vale a pena investir nela, porque você vai colher no futuro, chegou a hora de eu ser sua mentora. Vai valer muito a pena. Dominga, muito, muito, muito obrigada por você partilhar. Foi uma delícia falar com você, né? Sempre assim, para mim, parece um pódio, sabe? Quando eu trago vocês aqui para o Conversa que Inspira, eu tenho a sensação que assim, estou colocando aqui, sinto que eu estou colocando a medalha no seu pescoço, né? E assim, é um prazer para mim poder apresentar você para minha audiência, né? Você faz parte da minha audiência, mas poder apresentar você como minha mentorada, assim, é um orgulho gigante. Não só porque você teve acesso, porque você aplicou, mas principalmente porque você continua aplicando,
né? E está pronta para voltar e vai continuar inspirando aí mais profissionais. Coloca aqui no link aí o que mais você gostou nessa conversa que eu tive com a Dominga. Tenho certeza que você vai inspirar muitas pessoas. E quem não se inscreveu ainda, já se inscreve no canal. E gratidão, Dominga. Muito obrigada mesmo. Continua crescendo e voando. Você vai longe, viu? Muito Eu que orgulho. agradeço. Te agradeço por ser minha mentora lá no início. Te agradeço por me ensinar muita coisa, porque eu aprendi muita coisa. Eu não estou falando de profissional, estou falando de pessoal, de acreditar em si mesmo, de se valorizar, de se colocar, de se ver naquele lugar antes mesmo de estar. Então, assim, eu aprendi muito isso. Eu não tinha essa mentalidade e eu virei, sim, a chave dessa mentalidade lá no Recolocação. Eu falo do Recolocação como um local que, não só porque eu estou na tua presença, os meus colegas que convivem comigo sabem, eu costumo falar, olha, quer destravar sua mentalidade, vai lá no Recolocação. Você não vai aprender só a se recolocar ali no mercado de trabalho. Você vai aprender a se posicionar, a se enxergar como um profissional que muitas vezes você acha que não é. É isso aí, é isso mesmo. E ó, eu quero também te parabenizar, depois você parabeniza também o seu marido, porque assim, Obrigada. eu penso que assim, ao lado de uma grande mulher ou ao lado de um grande homem, sempre tem um parceiro ou uma parceira que está ali apoiando, né? Assim como eu tive a oportunidade de conhecer o marido da Alicia, o Macron, que assim, também deu todo apoio para ela continuar estudando, continuar se desenvolvendo. Seu marido não é diferente. Como é que é o nome dele mesmo? Rafael. Rafael. O É. Rafael não é diferente, né? Porque, cara, da última vez que a gente conversou, o quanto que você evoluiu, o quanto que você estudou, o quanto que você cresceu, e tá aí. Eu perguntei antes da gente começar, e o maridão tá aí com você? Sempre, né? Ele Então, sempre me acompanha. sempre te acompanhando. Então, assim, Sim. parabéns para todos os maridos que não tem essa história de que mulher não pode ser CEO, que mulher não pode ser isso, porque vai atrapalhar a vida. Não atrapalha nada, e o exemplo está aí, né? A Dominga Zilda, esse marido dela também sempre apoiando. Quero aproveitar para parabenizar o meu marido também, porque assim, hoje eu que apareço aqui, mas por trás, nos bastidores, ele me ajuda muito, é um grande parceiro também, está comigo em tudo, todos os meus desafios, ele está ali do meu lado. Então, é muito importante, se você quer ter uma mulher que cresça, né, e que cresça junto, que seja referência na sua família, para os seus filhos, ou para continuar prosperando, é muito importante que o parceiro e a parceira apoie o outro, porque tem muitos desafios, né? E quando a gente tem o apoio, é muito mais fácil, né? Quando tem Sim, alguém do com lado que certeza. confia, que está com a gente, que acredita. Então, dá parabéns para o maridão também, viu? Ah, com certeza. Assim que ele chegar, eu vou transmitir para ele a mensagem e vou mandar ele assistir. E manda ele assistir e Ele curtir vai e assistir. compartilhar, para saber que é o Rafael, o marido da Dominga. Tá bom? Um beijo para você. Tá Obrigada por ter bom. aceitado o meu convite, viu? Eu que Fica com Deus. agradeço. Tchau, Sucesso! tchau.